A Bíblia dos Escravos, a curiosa edição da Igreja Anglicana para evitar rebeliões das colônias britânicas das Américas. Destinado à evangelização de pessoas escravizadas da América colonial, a versão editada do texto sagrado eliminou todas as passagens que condenassem a escravidão e defendessem a liberdade individual, conservando aquelas que incentivassem as pessoas a serem obedientes e submissas. Em 1807, uma organização de missionários britânicos publicou uma edição da Bíblia com grandes alterações para evangelizar africanos escravizados. O Senhor Deus dos Hebreus me enviou para dizer-te: deixa o meu povo para que me sirva do deserto. O pedido de Moisés ao faraó Ramsés, Êxodo capítulo 7, versículo 16, foi o primeiro impulso para que o governo egípcio libertasse os israelitas escravizados e permitisse que eles seguissem para a terra prometida. Os eventos sobrenaturais, como a 10 pragas do Egito e a travessia do Mar Vermelho, transformaram esta história em uma das mais conhecidas da Bíblia, muito antes que Hollywood a levasse para a tela grande do filme Os Dez Mandamentos, 1956. Mas entre o final do século XXI e o início do século XIX foi publicada uma versão do texto sagrado que não incluía o relato da libertação do povo escolhido por Deus, narrado do Êxodo, além de outros trechos que condenassem a escravidão e a opressão das pessoas. Versão para escravizados e senhores, partes selecionados da Santa Bíblia para usos dos escravos negros das ilhas das Índias Ocidentais Britânicas era o título oficial do livro publicado em Londres do ano de 1807, mas com o passar do tempo os historiadores rebatizaram o texto com a Bíblia dos Escravos. Essa versão foi editada pela chamada Sociedade para a Conversão dos Escravos Negros, uma organização de missionários da Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, dedicada a evangelizar as pessoas trazidas da África e escravizadas para trabalhar nas plantações das colônias britânicas do Caribe e possivelmente e também da América do Norte, mas tudo sem questionar o sistema escravagista. Essa versão da Bíblia é um texto extensamente editado com o propósito de manter o controle dos escravizados, declarou a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, o teólogo britânico Robert Beckford. É um texto que suprimiu cerca de 90% do Antigo Testamento e 60% do Novo Testamento, explica ele. Os missionários anglicanos garantiram aos escravagistas que as pessoas escravizadas convertidas ao cristianismo se tornariam mais obedientes. Beckford é professor de justiça racial da Church Foundation Birmingham, do Reino Unido, um centro encarregado da formação das novas religiosas e religiosos anglicanos. Toda a história de Moisés e da libertação dos israelitas do Egito foi eliminada, bem como as passagens que abordavam a liberdade ou a libertação humana. O exemplo foi a exclusão da carta em que o apóstolo Paulo diz: não pode haver reticência escravo nem liberto, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Em termos similares, se pronunciou Anthony Simites, diretor de coleções do Museu da Bíblia em Washington, dos Estados Unidos. O museu exibiu em 2017 um dos poucos exemplares da Bíblia dos Escravos que sobreviveram até os nossos dias. Era uma Bíblia abreviada que teve grandes partes eliminadas e era dirigida ao público específico. Segundo Schmidt, que também é especialista em religião da Universidade Princeton dos Estados Unidos, Schmidt declarou que esta prática foi comum ao longo da história. Temos em outras Bíblias abreviadas que foram editadas para que fossem mais dirigíveis para certos públicos. Ele conta, temos, por exemplo, algumas identidades a crianças que tiveram os títulos substituídos por ilustrações.
Mas o estudioso reconhece que este caso é diferente. Os responsáveis pela edição tinham a intenção de manipular as pessoas escravizadas, possivelmente por acreditarem que histórias como Moisés causam tanto impacto que poderiam levar a uma rebelião, explica Schmidt. Ele também afirma que os responsáveis por esta versão não revisaram a Bíblia linha por linha para definir quais textos ficariam e quais seriam excluídos. Eles não eliminaram palavras ou frases, mas sim passagens e livros inteiros que não consideravam essenciais, prossegue Schmidt. Eles retiraram, por exemplo, a maior parte do livro do Êxodo, mas mantiveram as referências a Moisés que aparecem em outros textos bíblicos. Uma edição típica da Bíblia protestante contém 66 livros. A versão católica inclui 33 e outra tradução ortodoxa oriental é composta por 78 livros. Mas a Bíblia dos Escravos contém apenas cerca de 14 livros, segundo o Museu da Bíblia em Washington, sem perder o contexto de vista. A história de Moisés, retratada no filme Os Dez Mandamentos, foi excluída da chamada Bíblia dos Escravos para evitar rebeliões entre os africanos escravizados que trabalhavam nas plantações. Para Beckford, o momento histórico em que surgiu a Bíblia dos Escravos é outra prova de que o seu propósito era garantir o controle da população escravizada das colônias britânicas. Ela foi publicada em 1807 e em março daquele ano, o parlamento britânico proibiu o comércio de pessoas escravizadas do Império. Destaca o teólogo, mas a escravidão como sistema foi mantida por mais de 30 anos. Como manter os escravizados nas plantações, questiona ele. Além da violência que era parte integrante da escravidão, era necessário um marco ideológico e até surgir a pseudociência que apoiava a supremacia branca. A Bíblia foi fundamental, pois promovia a ideia que Deus apoiava a escravidão. Servos, obedecei a vós, senhores, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 5. Esta passagem da carta do apóstolo Paulo a Efésios é um dos textos favoráveis à escravidão que pode ser encontrada naquela versão. A ideia era corromper a Bíblia para que ela servisse ao terror racial, sugerindo aos africanos escravizados que Deus apoiava a sua situação infra-humana, explica Beckford. Já Smith também acredita que essa versão da Bíblia tenha sido reflexo do contexto da história. Ao longo do século XVIII, alguns cristãos se preocuparam com o bem-estar espiritual das pessoas trazidas da África, prossegue ele, mas os donos das plantações se opunham à sua evangelização, pois receavam que fosse uma ameaça para sua autoridade. Para vencer a oposição dos senhores de terra, os missionários anglicanos defendiam que converter os escravizados ao cristianismo os tornariam melhores, pois ensinariam a eles a obediência, destaca o diretor de coleções do Museu da Bíblia de Washington. O papel da Igreja Anglicana. A participação da Igreja da Inglaterra da escravidão foi historicamente comprovada. Uma de suas organizações, a Sociedade para a Propagação do Evangelho do Exterior, por exemplo, chegou a atuar na plantação de Codrington, em Barbados. Dela trabalharam centenas de africanos escravizados, segundo Beckford. Em 2023, após uma investigação interna, o então arcebispo da Cantuária e hierarca máximo da Igreja Anglicana, Justin Welby, admitiu das relações das instituições com o tráfico de pessoas da África. Entre as ações para enfrentar este vergonhoso passado, Welby anunciou doação de 135 milhões de dólares, cerca de 737 milhões de reais, para financiar projetos em comunidades historicamente prejudicadas pela escravidão. Mas Smith acredita que o fato de que a Bíblia dos Escravos tenha sido editada por organizações ligadas ao bispo Baby
Proteus, 1731 a 1809, um dos primeiros líderes anglicanos a condenar publicamente a escravidão, revela que a instituição procurava reformar e até eliminar esta prática. Os missionários tinham visão progressista, segundo especialistas. Eles queriam melhorar as condições de vida dos escravizados, reduzir sua carga de trabalho, oferecer assistência médica e proibir que suas famílias fossem separadas. Mas ele reconheceu que não existem registros de que os religiosos tenham defendido a eliminação imediata da escravidão. Acredito que seu objetivo fosse que ela ocorresse gradualmente em uma ou duas gerações, explica Smith. Beckford mantém opinião similar. Ele indica que a igreja anglicana da época defendia a chamada escravidão cristã. A escravidão cristã foi uma tentativa de manter o sistema escravagista, fazer com que os africanos escravizados fossem melhores e, com o tempo, reformar o sistema e eliminá-lo, resume o professor. Em relação ao impacto causado por aquela Bíblia, os estudiosos consultados reconhecem que as evidências documentais existem comprovam apenas o uso de controvertido texto da explotação de cana-de-açúcar das colônias britânicas do Caribe, mas tanto Beckford como Smith admitem-se grande a possibilidade de que ela também tenha sido empregada nas fazendas de algodão localizadas do que hoje constitui o sul dos Estados Unidos. E a Igreja Católica? Teria a Igreja Católica também tido uma Bíblia dos escravos? A resposta é não. Segundo o professor de História da Igreja Jesus Folgado, das Universidades Comilas de São Damasco, da Espanha, os textos bíblicos suprimidos pela Igreja Anglicana para bem dizer a escravidão foram os mesmos que diversos papas e líderes de diferentes congregações religiosas da Europa utilizaram para condená-la, acrescenta o professor que também é sacerdote e doutor em teologia. Em 1537, o Papa Paulo III, 1468 a 1549, publicou a bula Sublimis Deus. Nela ele declarou: todos os homens de todas as raças deverão gozar de liberdade e ser senhores de si próprios, não sendo permitido a ninguém reduzi-los à escravidão. Anos depois, o Papa Urbano VIII, 1568 a 1644, ameaçou de excomunhão todos os católicos que escravizassem outras pessoas. Mas esta postura da alta hierarquia da Igreja Católica não impediu que a escravidão fosse praticada das colônias espanholas, portuguesas e francesas do continente americano, incluído pela própria Constituição religiosa. De fato, houve contradição entre os papas que condenaram a escravidão e muitas congregações da América, que mantiveram pessoas escravizadas segundo Jesus Folgado. Mas a escravidão da América Hispânica não podia ser comparada com a da América e do Caribe de fala inglesa, afirma ele, porque as congregações religiosas tiveram pessoas escravizadas, prossegue o teólogo, mas suas condições eram similares às dos trabalhadores da Castela, hoje para da Espanha daquela época. Eles tinham dias de folga e podiam sair e se casar, embora não fossem totalmente livres. Atualmente temos poucas cópias desta controvertida versão do texto sagrado. Uma delas está na biblioteca da Universidade Fisk em Louisville, do estado americano de Tennessee, e outras duas da Universidade de Oxford e Glasgow, do Reino Unido.